Capítulo 1. Escuridão. Esse foi meu primeiro pensamento depois de acordar. Onde estou? Ele tentou mover seus membros, mas tinha algo errado com a sensação de toque que ele estava acostumado. Espera, eu posso pensar? Lembro claramente de ser atingido por um tiro no peito por aqueles gangsteres. Estou em coma? Ele tentou se mover novamente e abrir os olhos, mas a única coisa que ele podia sentir foi uma sensação de desconforto. E a única coisa que ele podia ver era a escuridão. Acho que ainda estou vivo. Parece que eu não consigo nem alcançar uma morte rápida em minha vida. Bem, ao menos está quente aqui. Havia uma maciez constante em seu corpo, tornando o ambiente bastante confortável. Pelo menos depois que eu acordar, meus pais não me darão um sermão por um tempo. Talvez eu deva aproveitar essa chance para fugir de casa e ir para o exterior. Devo conseguir ao menos um emprego no serviço de limpeza. Ele pensou na possibilidade de explorar essa experiência de quase morte como um meio de se libertar da prisão que se chamava casa. Ele considerou como seus pais reagiriam uma vez que ele dissesse a eles que largaria a universidade para ser um lavador de pratos. Meu pai não vai ser um problema, mas minha mãe com certeza vai surtar. Atualmente, a única coisa que consigo fazer em casa sem começar uma briga é ler livros. Talvez eu também perca isso. Desde quando se lembra, ele amava jogar videogame, ler livros e ficar bêbado. Ele achava o resto entediante, e isso afetou seriamente sua educação escolar desde o ensino médio. Então, a situação em casa ficou cada vez mais difícil para ele sustentar, pois seus pais preferiam gritar o tempo todo do que aceitar que a universidade não era adequada para ele. Acho que grande parte desta situação é minha culpa. Afinal, gastei mais tempo da minha vida bêbado ou absorto em algum livro. Claramente não fui um bom filho. Pensando nisso, o arrependimento tomou conta dele. Se ele soubesse disso naquela época, ele não usaria a bebida como uma válvula de escape. E talvez a situação em sua família fosse mais pacífica. Bom, eu não posso mudar o que aconteceu. E eu realmente não tinha muitas opções para me distrair, enquanto fingia o tempo todo que tudo estava bem. Quando ele tinha 14 anos, ele descobriu que havia algo errado com ele. Ele via seus amigos correndo atrás de garotas ou de roupas bonitas, engrandecendo o amor e o status social de um grupo de pessoas. Porém, ele somente sentiu-se curioso pelo sexo, sem jamais ser realmente capaz de se relacionar com alguém. Quanto à sociedade humana, ele via isso como um monte de regras criadas por humanos, com a finalidade de forçá-los a viverem juntos. Essas regras não são criadas por homens. Como homem, devo ter o direito de ignorá-las e viver do jeito que eu quiser. O tempo continuava passando enquanto ele pensava, sem que ele notasse que sua velocidade de pensamento era menor do que o habitual. No fim das contas, este mundo é governado pelo dinheiro. Se você tiver dinheiro, você pode fazer o que quiser. Se você não tem, você só pode acabar como um peão da sociedade, juntando dinheiro até o momento de sua morte. Que maneira deplorável de viver, forçado pelas regras dos humanos a trabalhar para juntar pedaços de papel, enquanto esse papel só tem valor graças às mesmas regras que você obedece. A verdadeira liberdade só é alcançada juntando dinheiro suficiente. Há algum valor em viver uma vida como essa? Seu raciocínio parava de vez em quando ele dormia ou tentava movimentar seu corpo. Dessa maneira, dias passaram. Talvez eu esteja em coma permanente, e eu tenha que esperar a morte chegar para me libertar dessa escuridão. A escuridão que o cercava começou a afetar seu humor. A única coisa que o mantinha era a sensação macia em seu corpo. Foi nesse ponto que a luz apareceu no mundo da escuridão, que parecia aumentar com o passar do tempo. Finalmente uma mudança. Eu deveria seguir Subitamente, algum tipo de compressão o empurrou do espaço apertado que ele estava em direção à luz. Parecia ser um processo lento e doloroso do qual ele sentia a pressão. Depois de algum tempo, o mundo da escuridão se tornou um mundo de luz, tão radiante que seus olhos doíam. Ele começou a ouvir alguns gritos e vozes falando um idioma desconhecido. Quando seus olhos se acostumaram com a luz,
ele finalmente pôde ver o que o cercava. Uma mulher gorda de meia idade o olhava com preocupação, tocando levemente o seu peito. O estranho é que a mão dela parecia cobrir seu corpo inteiro. Que porra é essa que está acontecendo? Ele nem conseguiu terminar sua linha de pensamento quando a mulher gorda já o virou de lado e deu um leve tapa em sua bunda. Por algum motivo, ele sentiu dor por causa daquele leve tapa. Que porra é essa que você está fazendo? Ele falou, no entanto, o que saiu de sua boca foi somente um choro estridente. Depois de ouvirem o choro, as pessoas na sala relaxaram, e aquela senhora gorda trouxe o bebê para os braços de uma mulher pálida, porém linda, deitada em uma cama de aparência antiga. É um menino, minha senhora. Pelo jeito que ele olha para tudo, ele é muito curioso. Embora ele não entendesse nada que a mulher gorda falava, o garoto no corpo de um bebê poderia facilmente saber a situação em que se encontrava. Eu renasci? Não estava em coma? A mulher, segurando o bebê, desnudou o seu peito e tentou alimentá-lo. Espe! Antes que ele pudesse falar, ou melhor, gritar alguma coisa, um líquido foi despejado dentro de sua boca e ele se perdeu no delíquio de sua primeira refeição. Seu nome será Noah, sim. Noah Balvan é um bom nome. Noah olhou para a mulher que o alimentava com olhos semicerrados. A mulher tinha longos cabelos pretos soltos nas costas e olhos azuis como gelo sob as sobrancelhas finas. Claramente minha mãe é linda. Noah deveria ser o nome que ela me deu. Ao menos é um bom nome. A porta do quarto abriu e um homem em seus 40 e poucos anos, com cabelo preto curto e rosto fechado, caminhou em direção à mulher na cama. Lily, deixe-me ver a criança. Falando isso, o homem colocou Noah em seus braços e o levantou no ar para ter uma melhor visão dele. A mulher gorda e as outras 2 criadas ao lado da cama abaixaram suas cabeças ao ver o homem. Até mesmo Lily conteve sua raiva ao ver Noah sendo subitamente retirado de seu peito. Um pouco pálido e magro, mas parece haver algum tipo de esperteza nele. Talvez ele não seja capaz de ser um guarda da família principal, mas ele pode ser um conselheiro. Você fez um bom trabalho, Lily. Falando isso, o homem devolveu o bebê à sua mãe e se dirigiu à saída. Vendo isso, Lily disse delicadamente: Reese, ele é seu filho e seu nome é Noah. Ele não pode querer ser mais do que um simples guarda. Parando próximo à saída, Reese se virou para olhar Lily e falou da maneira mais natural possível. Mesmo que ele tenha o meu sangue em suas veias, ele também tem o seu misturado. O filho de uma prostituta deve se considerar afortunado se ele puder proteger os descendentes da família principal. Após falar isso, ele saiu do quarto, deixando Lily com os olhos lacrimejantes abraçando Noah. Ela não viu o olhar profundo que o bebê em seus braços deu ao seu pai após ele sair pela porta. Parece que essa família não é tão simples. Devo fazer meu melhor para aprender o idioma desse mundo o mais rápido possível. Pensando isso, ele fechou os olhos e dormiu. Capítulo 2. Desde o nascimento de Noah neste mundo, 5 meses se passaram. Era primavera, ou ao menos era isso que parecia pelo que ele via em seu entorno. A mansão em que ele morava parecia uma casa de campo de sua vida anterior. Porém, ela tinha o tamanho de um castelo e era quase toda feita de madeira, com uma muralha de pedras em seu perímetro. Naquele momento, ele estava nos braços de sua nova mãe, olhando os arredores, enquanto ela caminhava pela mansão conversando com ele. Mal sabia ela que Noah conseguia entender a maior parte do que ela falava. O idioma desse mundo não é muito difícil. Isso porque tem muitas semelhanças com o inglês do meu mundo anterior. Bem, isso é graças a Lily, que nunca sai do meu lado e constantemente fala comigo. Ele passou esses 5 meses principalmente nos braços de sua mãe, caminhando pela mansão Balvan, com Lily explicando as coisas mais aleatórias a ele. Graças a isso, ele tinha uma ideia geral de sua posição na família e de como a mansão estava estruturada. A mansão foi dividida em 2 círculos, interno e externo. O círculo interno era composto de um prédio de 4 andares, e esse era o lugar onde a família principal vivia. O círculo externo tinha 2 prédios de 2 andares e um de 3 andares.
e eles foram habitados respectivamente pelos guardas, servos e hóspedes. Naquele momento, eles estavam no primeiro andar do prédio dos hóspedes, que estava reservado para eles, uma vez que ele tem o sangue da família principal e Lily era a amada prostituta de Rhys. Rhys, o pai de Noah, era o terceiro e último filho do velho patriarca da família Balvan, Thomas. Dessa forma, mesmo que eles não tivessem acesso ao círculo interno, eles ainda poderiam viver uma vida confortável no círculo externo. Você deve crescer forte, queridinho. As pessoas do círculo interno o verão como um bastardo e não pouparão esforços para abusar e intimidar você, principalmente os netos e netas legítimos do patriarca. Ao ouvir isso, o humor de Noah ficou mais pesado. Eu vivi uma vida sem sentido, em um mundo cheio de concessões. E agora que renasci, preciso suportar ser intimidado por causa do meu status social, apenas para me tornar uma ferramenta para a família principal usar. Parece que viverei outra vida vazia. Lily continuou falando, mas a cabeça de Noah estava distante, tentando descobrir o que fazer nesta vida. Se eu ficar aqui, provavelmente terei muitos benefícios. Afinal de contas, a família Balvan parece bastante rica. Apenas não conheço o suficiente do ambiente externo da mansão, então não tenho certeza das oportunidades que o mundo exterior tem a oferecer. Noah já estava pensando em fugir de sua família. Ele apreciava o carinho e os esforços de sua nova mãe, mas esses sentimentos estavam longe do amor que ele deveria ter por sua mãe. Eu já tive uma família, e isso não deu muito certo. Desta vez, não preciso passar por várias experiências para entender que tipo de pessoa sou, então posso sempre escolher as coisas que mais me agradam. Se a vida no círculo interno for muito difícil, pelo simples motivo de eu ser um bastardo, não me importo de abandonar a mansão. Além do mais, tenho 25 anos de experiência e de conhecimento de um mundo mais avançado. Minhas possibilidades devem ser variadas. Pela roupa das pessoas, a estrutura dos prédios e do estado da mobília, ele podia imaginar que esse era um mundo sem eletricidade, muito atrasado no campo da tecnologia se comparado ao seu mundo anterior. No entanto, isso também pode ser uma desvantagem. Meus hábitos são da sociedade industrializada e meus pensamentos são os de um cara do século XXI. Eu não sei como as pessoas aqui podem reagir a algumas ideias. Eu tenho que ser cuidadoso. Às vezes pensando sobre seu futuro, às vezes ouvindo sua mãe, o dia passou e a noite se aproximou. Lily andou até a sacada para ver as estrelas aparecerem no céu escuro. Noah aproveitou essa chance para estudar o ambiente fora da mansão. Fora da muralha de defesa, havia ovelhas pastando nos campos. Havia uma grande estrada de pedra que começava do portão principal da mansão e se estendia à distância, cortando os campos verdes em duas metades. Em um campo que parecia milho, estava sendo cultivado ao seu lado direito, e uma floresta distante era mal visível à esquerda. Era uma vista bonita, que Noah não estava acostumado a ver, e agora esse era seu novo mundo. Então ele mudou seu olhar para o céu, parecendo ver a escuridão, envolvendo a vermelhidão das nuvens devido ao crepúsculo. No início, ela parecia um ponto distante, ficando cada vez maior à medida que avançava na direção deles. Só então ele percebeu que algo estava errado. A escuridão não foi causada pelo entardecer, mas pelo contorno de algo que ondulava pelas nuvens. Era rápido e estava ficando cada vez mais perto. Em certo ponto, um rugido ensurdecedor passou pela pacífica casa de campo. Estava vindo da figura no céu. Um corpo preto alado mergulhou das nuvens em diagonal, acelerando em direção ao rebanho de ovelhas do lado de fora da muralha da mansão. Ele tinha de 7 a 8 metros de comprimento e grandes asas escamadas pretas. Na verdade, as escamas cobriam todo o seu corpo. Ele mergulhou tão rápido que Noah não conseguiu distinguir a diferença entre ele saindo das nuvens e sua aproximação do terreno que o rebanho de ovelhas estava. Subitamente, a muralha brilhou uma cor roxa e runas apareceram em sua superfície. Ela emitia um zumbido constante e alto, e a cor roxa da muralha se estendeu da casa de campo em direção ao rebanho. A besta parecia perturbada em sua descida, e tentou parar no meio do ar, abrindo suas asas. Mas sua velocidade era muito alta,
e ele inevitavelmente caiu no chão onde o halo roxo estava indo, criando um imenso fosso. No momento que o halo roxo tocou o dragão, a fumaça subiu do fosso e um rugido de dor soou no crepúsculo. O dragão ascendeu ao céu novamente tão rápido quanto possível e encarou com olhos venenosos a mansão. A fumaça continuou fluindo de sua barriga, como se fosse um ferimento aberto. Aparentemente, o halo roxo tinha ferido o dragão. Cheio de ódio, o dragão inspirou e então cuspiu chamas vermelhas em direção à mansão, tomando a forma de uma lança enquanto se aproximava do círculo externo. Lily congelou de medo, vendo a lança de fogo vindo em sua direção, enquanto Noah também ficou atordoado pelo que estava vendo, sem reconhecer o perigo em que se encontrava. Antes que as chamas conseguissem alcançar a muralha externa, uma figura apareceu no meio do ar entre eles. Ele levantou a mão direita e murmurou algo. Então a lança de chamas atingiu algo que parecia uma parede de ar. O atrito entre as chamas e a defesa durou alguns segundos antes das chamas serem extinguidas e a figura flutuante fosse novamente visível. Era um velho com uma longa barba branca, atingindo a cintura e cabelos compridos soltos, flutuando ao vento. Ele vestia um kimono chinês com mangas grandes. No entanto, a manga direita agora estava queimada, mostrando seu braço fino, porém musculoso. Ele encarou o dragão, e o dragão o encarou de volta. Essa encarada durou cerca de 10 segundos antes do dragão rugir novamente e se virar para sair rapidamente pelo céu, em direção à floresta. O velho esperou um pouco mais no ar acima do muro, olhando para a direção em que o dragão foi. Depois de ter certeza absoluta que a besta desapareceu, ele suspirou e desapareceu. Lily ainda estava congelada de medo e não percebeu que estava segurando o frágil corpo de Noah com muita força. A dor fez com que ele retornasse à realidade quando ele soltou um gemidinho para acordar sua mãe de seu devaneio. Lily voltou à realidade também, suavizando o aperto de Noah. Ela estava prestes a dizer algo antes de ser interrompida por uma voz antiga e grave. Então, este é o meu último neto. Capítulo 3. Noah não acreditava na existência da alma em sua vida anterior. Afinal, viver é sobre experiências reais, não tendo lugar a religiosidade ou pensamentos espirituais. Mas, após o seu renascimento, ele começou a considerar a ideia que havia muito mais do que ele e as máquinas avançadas podiam enxergar. Enquanto ele encarava o velho calmamente parado na beira da sacada, que apareceu praticamente do nada, sua mente ficou confusa. Um dragão aparece caçando uma ovelha. Então, neste mundo, existem dragões. Então, a muralha iluminou-se e feriu o dragão, certo? Então, o dragão ficou furioso e queria queimar todos nós. Mas o velho, que aparentemente é meu avô, o bloqueou com uma só mão enquanto voava. Depois, encarando o dragão, o fez recuar. Após um breve resumo dos eventos anteriores em sua cabeça, ele só teve um pensamento. Onde diabos eu fui parar? Esse cara pode literalmente voar e lutar contra dragões e eles querem que eu os proteja? Há algo errado com a cabeça deles? Espere, se eles querem que eu os proteja, isso significa que posso ser capaz de aprender uma coisa ou duas. Sua linha de pensamento foi interrompida por Thomas entrando na sacada e lentamente caminhando na direção deles. Sim, Lorde Patriarca, este é o Noah, meu filho com Rhys. Abaixando a cabeça, Lily gentilmente mostrou Noah a Thomas para que ele visse melhor o bebê. Talvez Lily quisesse usar essa ocasião para instigar um traço de amor em Thomas por seu neto. Assim ele o protegeria no futuro. Ou talvez ela estava apenas assustada ao ver o velho patriarca, do qual ela não poderia fazer nada a não ser exibir seu filho com mãos trêmulas. Enquanto isso, Noah estava encarando o velho com olhos ardentes. Ele nem percebeu a paixão e a curiosidade que seu olhar estava exibindo. As pessoas deste mundo podem voar e lutar contra dragões. Velho, olha o quanto sou fofo, me ensina a voar. Mas apenas sons saíram de sua boca. Pareciam palavras, mas elas não tinham significado. Então Noah esticou seus bracinhos para Thomas, a fim de apelar aos seus sentimentos.
apresentando um rosto alegre ao ver o patriarca que se aproximava. Você luta contra dragões, mas ainda ama seus parentes, né? Nem precisa falar que todo o incidente com o dragão deixou uma profunda impressão nele. Afinal, dragões eram apenas lendas em seu mundo e eram símbolos de poder e invencibilidade. Enquanto seus poderes adivinham da imaginação do outro mundo, nesse mundo, os dragões poderiam ser combatidos e você podia vencer. Ah! Olhando para o bebê alegremente esticando seus braços em sua direção, Thomas não pôde deixar de mostrar um traço de afeto em seu rosto sério. Então, ele pegou Noah e o encarou com um leve sorriso. Ah, ele parece bem interessado em mim. Com certeza há alguma inteligência nessa criança. Talvez ele realmente se torne um bom conselheiro da família. Ficarei de olho nele de vez em quando. Ouvindo isso, Lily ficou em êxtase e apressadamente o agradeceu da forma mais respeitosa que pôde pensar. Muito obrigado, Lorde Patriarca. Tenho certeza que a segurança dele pode ser garantida por toda a vida com apenas um olhar seu. Ela se curvou falando isso, com as duas mãos em forma de oração. Não existe tal ser que consiga fazer isso. Aqui, pegue o filho do Rhys e o leve de volta para o quarto. Os eventos de hoje não são algo para uma criancinha ver. Thomas devolveu Noah para Lily e desapareceu da sacada. Depois que ele saiu, Lily não pôde disfarçar sua animação e continuou brincando com Noah. Você ouviu? Ele ficará de olho em você. O patriarca da família Balvan ficará de olho no meu filho. Ha, 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 ha. Isso é maravilhoso. E ele disse que você pode se tornar um conselheiro. Isso é maravilhoso também. Não apenas meu filho será protegido por um cultivador poderoso, como também ficará longe do campo de batalha por toda a vida. Como mãe de um bastardo, Lily sabia que as perspectivas de Noah não eram as melhores se comparado com os outros descendentes da família principal. Então ela ficou subitamente aliviada quando ouviu as palavras do patriarca. Carregando Noah de volta para o quarto dele no centro do primeiro andar, ela não notou que o bebê em seus braços estava calado e que seus olhos ficavam cada vez mais determinados. Um conselheiro porra nenhuma. Qual é o ponto de dar conselho para pessoas com tais poderes? Qualquer problema pode ser tratado como o velho fez com a lança de chamas. E pensar que um poder como esse realmente existe. Preciso colocar minhas mãos nisso. Ainda que eu precise me arriscar um pouco, parece que a pureza da linhagem é mantida em alta consideração pela família Balvan. Então, exibir algum talento pode atrair a atenção indesejada dos descendentes da família principal. No entanto, preciso de alguma informação para realmente entender o que está acontecendo. De todos os livros que ele leu, ele podia imaginar que a luta pela sucessão, ou mesmo a inveja de alguém com um status mais alto que ele, pode acabar em assassinato. Já morri uma vez, e foi por acidente. Não quero ser colocado em um esquema político e acabar morrendo novamente, sendo impotente sobre isso. Uma determinação nunca sentida antes percorreu através de seu corpinho, enquanto Lily se preparava para colocá-lo no berço. Um mundo onde o poder não é dado aos homens pela sociedade que criaram. Um poder que parece vir do interior de cada indivíduo, um poder que pertence somente a si mesmo. Lily o chamou de cultivador. Preciso encontrar algo sobre isso. Preciso aprender a andar e a ler o mais rápido possível. Assim eu terei algum tipo de independência e ao mesmo tempo posso mostrar algum talento inicial na literatura. Isso pode me levar aos livros que descrevem o que um cultivador realmente é e como se tornar um. Daquele dia em diante, ele começou a comer cada vez mais, a fim de ficar mais forte e se livrar do corpo magro em que nasceu. Ele começou a tentar a andar, primeiro no berço e depois no chão, preocupando as servas ou sua mãe toda vez que caiu de suas tentativas de ficar em pé. No entanto, esse tipo de dor não era nada. Uma bala no peito dói muito mais. E então, em apenas 8 meses após o seu renascimento, Noah estava em pé no chão, dando seus primeiros passos. Porra, isso é tão lento. Preciso treinar isso. Devo começar a correr de vez em quando para ficar mais forte e familiarizado com o meu corpo. Ainda que ele estivesse desapontado com o quão lento foi seu crescimento, Lily e as servas estavam atordoadas.
Esse bebê está tentando andar por 3 meses, e agora ele conseguiu. E o mais importante, toda vez que ele caía, ele não chorava, mas tentava andar novamente. Se nós não o parássemos toda vez, ele poderia ter sofrido um grande ferimento. As servas que estavam conversando foram totalmente ignoradas por Lily, pois um sentimento de orgulho a envolveu ao ver seu bebê andando com 8 meses. Esta deve ser a bênção do patriarca. Eu sabia que algo bom estava para acontecer desde aquele dia. Afortunadamente, ou não, a conquista de Noah foi depositada ao personagem sobrenatural que era Thomas Balvan. No entanto, as surpresas no primeiro andar do prédio dos convidados estavam longe de terminar. Depois de ter certeza que tinha um bom balanço, Noah deu passos lentos e cuidadosos na direção de sua mãe. Devagar, mas seguramente, e com um pouco de apoio dado pela parede ao seu lado, ele chegou na frente de sua mãe sorridente. Venha para a mamãe, pequenino. Você fez um trabalho maravilhoso hoje. Mamãe está feliz. Falando isso, ela colocou um joelho no chão com os braços abertos, esperando que Noah chegasse ao seu abraço. Noah olhou para ela e sorriu. Depois se moveu com os braços abertos na direção dela e gritou no último momento antes de abraçá-la. Mamãe! E então ele caiu no abraço de sua mãe, enquanto Lily e as servas o encarava com olhos arregalados. Isso deve ser o suficiente para me dar uma educação infantil. Capítulo 4. O tempo continuou passando, e rumores sobre um prodígio intelectual se espalharam pela família Balvan. Ouvi dizer que ele era capaz de falar fluentemente com apenas 1 ano e meio de idade. Ouvi dizer que aquela criança começou a correr todas as manhãs antes do café da manhã, apenas 3 meses depois que aprendeu a ficar de pé e a andar. Você não vai acreditar em mim, mas eu vi aquela criança indo sozinho à biblioteca dos hóspedes, tentando puxar livros das prateleiras. Acredite, eu estava fazendo o serviço de limpeza naquele momento e o encontrei olhando os símbolos no livro como se ele pudesse ler. E ele tinha apenas 2 anos na época. Isso é impossível. O pedido da mãe dele por um professor foi aprovado há 2 anos e meio. Você está dizendo que ele sabia ler antes mesmo de ter um professor? Só estou dizendo o que vi. Não sei se ele estava lendo, mas ele parecia estar tentando. Rumores como esses estavam por toda parte no prédio dos hóspedes, espalhando-se de servo a servo. Todo mundo estava esperando pelo próximo recorde que o filho bastardo quebraria com sua velocidade de crescimento. 5 anos haviam passado desde que Noah nasceu neste mundo, com ele trabalhando duro para melhorar a si mesmo e ganhar uma posição estável na família. Ele continuava correndo todos os dias, adicionando alguns exercícios leves para tornar seu corpo ainda frágil, menos fraco. Isso lhe dava uma figura magra, mas promissora, e ele sentia seu corpo se tornar mais forte a cada dia. No entanto, mesmo que ele fosse mais forte do que uma criança normal, ele ainda era apenas uma criança. Ele fazia apenas meia hora por dia de treinamento, já que esse era o limite de seu corpo jovem. O resto do dia foi gasto comendo grandes refeições feitas de arroz e carne, dormindo ou lendo. 2 anos e meio atrás, ele finalmente conseguiu um professor, para que ele pudesse parar de se esgueirar à noite, tentando decifrar os símbolos estranhos, que eles chamavam de escrita. O nome do seu professor era Lineregnes. Ele foi um dos eruditos contratados pela família principal para instruir seus descendentes, e sua posição na família era bastante alta para um hóspede. O pai de Noah, Rhys, o acompanhou pessoalmente até o círculo externo, subjacente, que o processo de instrução deve ser levado a sério e não como uma brincadeira. Aparentemente, a posição de erudito era uma posição mais alta do que a dele aos olhos de Rhys, desde que esta foi a primeira vez que Noah viu seu pai, após o dia de seu nascimento. Lineregnes era um homem na casa dos 60 anos, com cabelos grisalhos presos em um rabo de cavalo e uma barba preta curta visivelmente bem cuidada. Ele tinha um rosto apático, como se nada fosse do seu interesse, e explicou as coisas de uma maneira lenta, mas coerente. No entanto, mesmo esse personagem elevado teve que mudar sua disposição para com Noah quando descobriu que ele aprendeu a ler em menos de 6 meses de instrução.
Depois disso, ele terminava de ler todos os livros que o erudito lhe dava, cada vez em menos tempo. Ele até teve tempo de pegar livros de seu interesse da biblioteca no andar térreo. Os servos estavam tão acostumados a ele escolhendo livros que nem sequer o lembrara de devolvê-los. Aos 5 anos de idade, Noah tinha um entendimento geral da topografia perto da mansão, do status social da família Balvan e, finalmente, encontrou algo a respeito dos cultivadores. A mansão Balvan ficava no campo perto da floresta perene, assim denominada pelo tipo de árvore da qual a floresta era feita. A grande estrada de pedra do portão principal fluía para uma estrada ainda maior que levava à cidade grande mais próxima, Bosque do Musgo, que era governada pela família Shosti. A família Balvan era subordinada da família Shosti e tinha que pagar um tributo anual de ouro ou mercadorias para manter seu domínio sobre essa parte do campo. Eles eram os proprietários dos 50 quilômetros quadrados em torno da mansão Balvan e precisavam cobrar impostos anuais das aldeias da região e protegê-los do ataque de bandidos ou bestas mágicas. Bestas mágicas. Nesse mundo, havia espécies de animais com o dom inato de absorver energia do mundo e usá-la para fortalecer suas habilidades naturais. A lança de chamas usada pelo dragão anos atrás era um tipo de uso da energia do mundo que fortalecia suas chamas já poderosas, dando-lhe maior alcance e destrutividade. Finalmente, cerca de 1 ano atrás, Noah encontrou um livro sobre cultivo. Era um livro antigo e pesado, escrito por um cultivador que queria espalhar a noção de cultivo para as pessoas comuns, e que mais tarde se tornou um clássico da literatura. O nome do cultivador foi perdido com o passar do tempo, mas o nome do livro ainda era conhecido por todas as pessoas do cultivo, como Sistema Yin-Yang. De acordo com o livro, a energia da natureza é chamada de mana do céu e da terra, e os cultivadores e bestas mágicas a absorvem e a armazenam para fortalecer em seus corpos, prolongar suas vidas e usar técnicas mágicas. A mana pode ser usada como um meio de fortalecer o corpo e as técnicas marciais, ou pode ser vinculada à energia mental de alguém para lançar ataques elementares. Os 7 tipos de elementos são luz, escuridão, fogo, água, terra, vento e trovão, e a aptidão da pessoa para um deles é decidida ao nascer. Geralmente, todo mundo tem aptidão para um elemento, mas a diferença na energia mental determina sua capacidade de manipular esse elemento. Tenofa estava atualmente tendo uma aula com Liner Agnes sobre filosofia em uma sala no primeiro andar do prédio dos hóspedes, mas sua mente estava constantemente vagando pelos tópicos descritos no sistema Yin-Yang. As bestas mágicas têm a habilidade inata de manipular e absorver a mana, e aprendem a usá-la naturalmente ao longo de suas vidas. Pode-se dizer que a sua linhagem é bastante vantajosa segundo esse aspecto. No entanto, o céu e a terra são justos, portanto, a maioria deles não tem inteligência para usar melhor seus dons. Os humanos, por outro lado, podem fazer uma lança com pedras, arco e flechas com uma árvore, mas precisam de técnicas para absorver e usar a mana e até dispositivos especiais para entender sua disposição em relação a um elemento. Não é à toa que este livro não tenha sido destruído pelos cultivadores e tenha conseguido sobreviver até agora, mesmo que você conheça a teoria geral por trás desses poderes. Não poderá fazer muito sem as técnicas adequadas. O melhor que este livro pode fazer é oferecer uma melhor compreensão do sobrenatural para as pessoas normais. O céu e a terra são justos, ele disse. Mas se você nasceu em uma família pobre, pode apenas sonhar em obter técnicas. Mesmo para mim, nascido em uma família de cultivadores, é difícil dizer se algum dia eu poderei dar uma olhada nessas técnicas mágicas. Justo é o caralho. Mesmo que Lee Neregnis estivesse absorto em sua exposição, ele começou a perceber que Noah apenas acenava para ele em resposta toda vez que olhava para ele, enquanto seus olhos estavam olhando fixamente para o mesmo ponto do livro na frente dele por 1 hora. Um pouco enfurecido, Lee Neregnis pegou uma vara de madeira e acertou no braço esquerdo de Noah. Snap! Um estalo soou,
e Noah levantou a cabeça para encarar o professor, enquanto segurava o local onde a vara de madeira havia atingido. Você ainda está pensando nessa besteira de cultivo? Quantas vezes tenho que te dizer para não perder o seu tempo? Você é apenas um bastardo de uma família nobre de tamanho médio. Mesmo que a família Balvan possua algumas técnicas, elas não são para você. Além disso, a literatura é a representação real dos seres humanos. O cultivo é apenas sobre matar e ser morto. Não há nada nobre nisso. Li Neregnes o repreendeu. Aparentemente essa não era a primeira vez que a mente de Noah vagava. Na verdade, foi desde que ele terminou o sistema Yin-Yang que ele perdeu completamente o interesse pelas aulas de literatura. Afinal, ele alcançou seu objetivo de descobrir mais sobre o mundo do cultivo, para que essas aulas se tornassem apenas uma obrigação chata. Mas, professor, até o homem mais sábio tem que inclinar a cabeça para a besta mágica mais fraca. Se você não tem o poder de se proteger, todo o seu conhecimento é inútil. Snap! Outra batida da vara de madeira pousou no braço direito de Noah. Para o desamparo do professor Lineregnes, Noah apenas segurava seu braço e soltava um grunhido, enquanto nenhum traço de medo aparecia em seus olhos. O que há de errado com esse garoto? Instrui o primeiro filho do patriarca, e mesmo agora que ele completou 25 anos, ainda teme minha vara de madeira. Mas esse garoto? Esses eram os pensamentos de Lineregnes, incapaz de domar um garoto de 5 anos. Deixa pra lá. Apenas descanse e não perambule na biblioteca a noite toda como de costume. Vejo você novamente em 2 dias, e é melhor você ter esquecido toda essa besteira de cultivo. Massageando suas têmporas, ele disse isso enquanto apontava a porta de saída para Noah. Com suas palavras, Noah se levantou, pegou seus livros, se curvou e saiu da sala. Capítulo 5. A vida de Noah continuou passando. Seu cabelo longo preto continuou crescendo, e sua mãe os penteava com frequência. Lily continuou gerenciando o primeiro andar do prédio de hóspedes, ocasionalmente encontrando Reese no meio da noite. Ela frequentemente implorava para ele fazer mais pelo seu filho, expondo o interesse de Noah pelo cultivo e técnicas marciais. Mas Reese sempre rejeitava, escondendo-se atrás das regras da família principal. Não posso fazer nada sobre isso, Lily. As regras são rígidas. Sua posição lhe permite apenas obter acesso às técnicas de nível baixo, e isso só é permitido se ele mostrar alguns méritos na guarda da família e completar algumas missões. Você pode enviá-lo para lá e ver como ele se sair. Lily ficou triste ao ouvir essas palavras. A verdade era que Noah não gastava mais seu tempo na biblioteca, desde que ele havia completado 8 anos. Ele preferia ir ao prédio dos guardas fazer tarefas em troca de algumas dicas de combate. Com a voz mais suplicante que Lily conseguiu fazer, ela perguntou a Reese: "Nosso filho é esperto. Ele já descobriu que não há nada relevante sobre cultivo na biblioteca e voltou sua atenção para os guardas, esperando obter algo valioso. Ele agora tem apenas 10 anos. Ele deve ter 13 anos para se juntar oficialmente aos guardas, mas ele vem fazendo tarefas para eles há 2 anos, apenas para obter um melhor ponto de partida. Você não pode dar nada a ele? Você fez isso com os seus outros 2 filhos." Smack! Um tapa atingiu a bochecha esquerda de Lily. Ela gritou um pouco e então se recompôs em uma posição meio ajoelhada, com a cabeça abaixada e com um gosto metálico envolvendo a boca. "Lembre-se de sua posição. Lembre-se de que fui eu quem permitiu que você desse à luz esse bastardo, e isso é apenas porque você pode aliviar a dor que sinto por minha esposa morta. Não se atreva mais a comparar o filho e a filha que Rebeca me deu com o filho de uma humilde prostituta. Você nunca deve esquecer que sou eu quem permite que vocês 2 vivam." Tremendo um pouco, Lily respondeu: "Sinto muito, meu lorde." E então ela se curvou completamente com a cabeça tocando o chão. "Tsk, é melhor você se levantar e me compensar por me deixar com raiva." Ao mesmo tempo, no prédio dos guardas, uma criança de 10 a 11 anos estava carregando 2 grandes baldes de água para um grupo de guardas suando sob o sol. Esse garoto era, claro, Noah fazendo tarefas para os guardas.
Desde que ele entendeu que não poderia conseguir nada lendo livros, começou a procurar outras maneiras de possuir técnicas de cultivo. Além de invadir o prédio do círculo interno e roubar os livros, o que era impossível, a única opção que ele tinha era entrar na guarda da família e obter méritos suficientes para ter acesso ao círculo interno. Seu professor o repreendeu por meio-dia antes de desistir dele e voltar ao círculo interno, enquanto sua mãe apenas o abraçava e dizia: "Tenha cuidado." Mesmo que Noah pudesse ver um traço de decepção nos olhos de Lily, ele não pôde deixar de seguir sua decisão. Ele não queria desistir e viver outra vida inútil e desagradável, agora que via esperança em ser mais do que um homem normal. No entanto, ela realmente me ama. Depois de todo esse tempo, ela continua vendo aquele meu pai. Provavelmente é por minha causa que ela o suporta. Ultimamente, sempre que voltava aos seus aposentos, encontrava alguns novos hematomas no corpo de sua mãe e, no entanto, nunca viu Lily sem um sorriso quando ela olhava para ele. Acho que devo me esforçar um pouco mais nessa vida. Acho que não posso viver feliz se não fizer o meu melhor para cuidar dela. Um leve sorriso apareceu em seu rosto após essa linha de pensamento. Infelizmente, ele foi interrompido por um guarda gritando com ele: "Ei, bastardo, porra, você está sorrindo como um idiota enquanto ainda carrega a nossa água." Ele voltou à realidade e correu para o grupo de guardas para entregar os baldes. "Sinto muito, senhores. Espero que seu treinamento tenha sido bom. Talvez você queira acalmar sua mente esbravejando sobre o quão difícil é o seu treinamento. Quais são as posições mais difíceis de manter, como... Cala a boca. O último cara que você enganou foi enviado pelo capitão para limpar as latrinas por 3 meses. Ninguém lhe dirá nada, mas se você quiser nos ajudar da forma habitual, aposto que haverá mais de um candidato." O guarda interrompeu o esquema de Noah antes mesmo de começar. Ele estava certo, porém, nos 2 anos anteriores, Noah conseguiu obter algumas técnicas fingindo inocência diante de um guarda solitário e fatigado. Ele costumava escolher os que pareciam excluídos ou intimidados, para poder iniciar algum tipo de conexão com seu status de bastardo, e, então, pedia a eles que mostrassem suas séries de técnicas para ficar impressionado e aumentar seu ânimo. No ano passado, porém, o alto escalão do prédio dos guardas começou a perceber suas verdadeiras intenções e decidiram punir os guardas que estavam revelando informações importantes. Eles não ousaram puni-lo, desde que ele ainda era uma criança, e, um bastardo, ele tinha o sangue da família principal em suas veias. Quanto à forma habitual de ajudar, consistia basicamente nos guardas golpeando Noah algumas vezes até que ele estivesse no chão, como uma forma de treinamento de combate. Deve-se dizer que o treinamento de combate ainda era uma ideia de Noah depois que ele não conseguia mais enganar os guardas. Afinal, em sua vida anterior, ele basicamente não tinha experiência em lutar. Então teve que compensar isso. "Acho que não há outra opção. Vamos treinar, deve ser divertido." O grupo de guardas aplaudiu quando ouviu a resposta de Noah e começou a jogar pedra, papel e tesoura para decidir quem teria a sorte de ensinar uma lição naquele garoto cara de pau. Enquanto isso, por hábito, Noah foi ao depósito de espadas de treinamento para escolher um sabre curto. O prédio dos guardas apresentava um amplo pátio no centro, a fim de proporcionar aos guardas um local espaçoso e privado para treinar. Noah só conseguiu entrar graças à sua falsa inocência inicial e sua diligência em fazer as tarefas deles. O depósito estava do lado do pátio, então, depois de alguns minutos, ele voltou ao grupo de guardas com um sabre curto e cego. Os guardas já estavam acostumados com esse garoto sendo capaz de brandir com bastante destreza o sabre com a mão esquerda. "Ha, ha, ha! Garoto, hoje é a minha vez. Eu ainda estou com raiva por causa da última vez." O guarda, que estava a uma distância de seu grupo, tinha 1,80 m de altura e tinha uma musculatura forte. Ele era careca e tinha uma longa barba crespa, peito peludo e músculos inchados. De sua condição sem camisa, você poderia descrevê-lo como um modelo perfeito de soldado. "Oh, vamos lá, Mickey. Era apenas uma espada e nem era bem feita." Ao ouvir isso,
A raiva aumentou em Mickey quando ele começou a se aproximar de Noah. Usar armas não será justo, já que você ainda é uma criança. Então vou me limitar a usar meus braços presos ao sovaco. Eu sei que você está treinando a técnica, rotação do fogo e gelo. Por isso não espere que eu pegue leve com você. Mickey correu em direção a Noah enquanto usava os braços em uma guarda cruzada para cobrir a cabeça e o peito. Noah ficou na posição que aprendeu do caminho da espada e esperou a oportunidade certa, mudando seu peso da perna da frente, pronto para correr a qualquer momento. Quando o guarda estava a 1,5 metro dele, Noah correu abaixando-se para esquivar da investida do guarda e se esconder de sua linha de visão. Afinal, ele tinha basicamente a metade da altura do guarda. Enquanto ele estava correndo, ele golpeou com o sabre na diagonal para a perna direita do guarda. Clang! O som de metal contra metal soou quando um braço apareceu na trajetória do sabre. O guarda antecipou seu movimento. Sem esperar mais, o guarda se atirou em direção a Noah, com o objetivo de atingi-lo com o seu ombro já abaixado. Ao contrário das expectativas, Noah não se esquivou, mas girou o pulso esquerdo, segurando o sabre de uma maneira estranha. O sabre desapareceu por 1 segundo, apenas para reaparecer no pescoço de Mickey, sem ele perceber nada. Finalmente fiz isso numa luta real. Acho que é hora de perder. Pensando isso, Noah soltou o sabre e deixou o homem corpulento atingi-lo no peito. Ele voou por 2 metros antes de pousar no chão. Então, ele se ajoelhou e tossiu um pouco de sangue. Você tem sorte de ter pegado leve com você. Se eu usasse toda a minha força, você estaria acamado por pelo menos 6 meses. Depois disso, Mickey vibrou, feliz por ter vencido uma criança de 10 anos de idade. Você é muito forte, Mickey. Agora eu devo ir para casa e descansar. Sua força é difícil de suportar. Noah falou quando se levantou e correu em direção ao seu prédio. Quando ele estava na saída, ouviu o grupo de guardas rindo, com um grito de raiva no meio do riso, que parecia ser seu nome. Em uma sala no prédio dos guardas, 2 figuras encaravam o pátio do outro lado de uma janela, onde o grupo de guardas zoavam um careca. Então, o que você acha dele? Uma das figuras perguntou à outra. Ele claramente venceu a partida, mas ainda fingiu sua derrota. Ele está consciente de sua posição na família e tenta se manter o mais discreto possível, mas não pode desistir de sua busca pelo poder. Ele é certamente um gênio. Os rumores não eram falsos. Eu não pensei que ele poderia aprender a técnica do pulso da cobra em menos de 2 anos. Capítulo 6. Qual é a sua opinião sobre ele, capitão? O outro homem na janela pensou por um tempo e depois disse: se Mickey tivesse usado uma arma e toda a sua força, essa criança não teria chances. No entanto, ele usou a idade e aparência em seu proveito, usando nossos homens como material de estudo para as poucas coisas que aprendeu nesses anos. Ele é calculista, manipulador, destemido e tem grande determinação. Esse incidente com o dragão há 10 anos deve ter mudado sua mente em grande parte. Pensar que uma criança pode ser tão persistente em sua busca pelo poder me assusta um pouco. O silêncio imperou na sala, enquanto os 2 homens ficavam olhando para os guardas no pátio. No final, esse grupo se cansou de zoar do Mickey e concordaram em beber uma rodada de vinho para terminar o dia. Então, o que devemos fazer com ele, capitão? Se esse sujeito é deixado livre assim, é apenas uma questão de tempo até que grandes problemas ocorram. É bastante óbvio que ele não vai parar a sua pesquisa por técnicas, apenas não sei até onde ele está disposto a ir. Então, o que devemos fazer, capitão? O outro homem repetiu a pergunta. Depois de trabalharem juntos por tantos anos, eles tinham um entendimento tácito de como foram as conversas. Vendo o capitão pensando com os olhos fechados, ele ficou calado, esperando suas ordens. O capitão abriu os olhos e, com um leve suspiro, disse: nós o treinamos. Enquanto isso, Noah voltou ao seu quarto e descobriu que sua mãe ainda estava no quarto dela. Gemidos poderiam ser ouvidos se você prestasse atenção. Ele escolheu tomar um banho para lavar a sujeira das tarefas do dia, depois fez uma refeição reforçada e foi dormir. Por volta da meia-noite, um servo veio ao seu quarto para acordá-lo com uma bacia de água.
Depois de mandar o servo embora, ele lavou o rosto e sentou de pernas cruzadas no chão, respirando de uma maneira estranha, mas rítmica. Vendo como o processo transcorreu sem problemas, dava para ver como Noah estava acostumado a esse tipo de processo. Os músculos do seu corpo inchavam de vez em quando, apenas para retornar ao tamanho normal, com um ligeiro aumento de volume. Cerca de 1 hora depois, ele acordou da meditação com manchas de suor no corpo. A técnica, rotação do fogo e gelo, é apenas um jeito de fortalecer o corpo através da absorção forçada da energia Yang durante o meio-dia e energia Yin durante a meia-noite, longe do padrão de um cultivador. Além disso, meu corpo agora está saturado de energia. Então meu limite é a força de um garoto de 14 a 15 anos, até que meu corpo cresça e me permita absorver mais energia. Então ele se levantou e pegou um sabre curto de metal debaixo da cama. Sacudindo o pulso, o sabre desapareceu e apareceu em outra posição de um ângulo diferente. Depois de fazer esse exercício com as 2 mãos por um tempo, guardou o sabre embaixo da cama. Depois deitou-se e ficou numa profunda reflexão. A técnica do pulso da cobra é apenas um truque para surpreender os inimigos e finalizá-los em um único ataque. Não pode ser chamada de técnica de combate. Seu uso é limitado pela quantidade de mana que consigo manter nos pulsos. Os outros tipos de técnicas que aprendi com os guardas fazem parte de um conjunto, ou são de armas que ainda não consigo empunhar. O que devo fazer agora? Os guardas agora estão cautelosos comigo e não revelam nenhum tipo de informação. Eu realmente tenho que esperar 3 anos antes de me candidatar oficialmente aos guardas da família? Isso é muito lento, principalmente porque não posso fazer um progresso valioso nesses anos. Seu raciocínio continuou por um tempo, quando ele começou a considerar mais meios ilícitos. Posso roubar alguns livros dos guardas, mas isso exigiria que eu soubesse quais técnicas valem o risco, quem as tem na forma de um livro, e também exigiria que eu escapasse da mansão depois disso. Existe a pena de morte para crimes sobre cultivo e similares. O rosto de Lily, sorrindo para ele, apareceu em sua mente. Ele sentiu um nó na garganta. No final das contas, acho que não posso ir embora. Para ser mais preciso, não quero ir embora. Além do problema da minha mãe, o problema da técnica ainda permanece. Sei que esta família tem as técnicas, mas não tenho certeza da situação do mundo exterior. A luz atingiu sua janela. O sol estava nascendo. Não importa. Talvez eu esteja sendo muito ganancioso. Eu sempre soube que teria que conversar com os pirralhos sortudos da família principal em algum momento. Meu corpo ainda está crescendo, e a técnica rotação do fogo e gelo pode ser usada até eu atingir 18 anos de idade. No pior cenário possível, ainda posso ser admitido no círculo interno por méritos na guarda e enganar alguns dos outros descendentes da família principal. Não. O pior cenário possível é eu enganá-los e ser morto por sua fúria. A vida aqui é muito pacífica. Estou começando a esquecer minha posição. Não ficarei surpreso se houver algum servo dando informações ao círculo interno após a exibição de minhas habilidades nos meus primeiros dias. Você terminou seu raciocínio? Estou ficando cansado de esperar. Ao ouvir essa voz, o corpo de Noah enrijeceu quando ele correu para o ponto oposto da sala em direção à porta de saída. Então, ele esbarrou em algo e caiu no chão. Um pouco de sangue escorria do nariz à boca. O objeto em que ele se deparou foi o corpo da pessoa falante que se moveu em direção à porta antes dele. Não posso escapar. Ele estava pronto para voltar e pegar o sabre debaixo da cama, quando o homem disse com uma voz indiferente: Relaxe. Não estou aqui para machucá-lo. Na verdade, acho que você pode gostar da minha oferta. Depois que ele falou de novo, Noah parou e pensou um pouco. Então ele se virou lentamente para dar uma olhada no homem. Ele parecia um homem comum na casa dos 40. Tinha 1,70 m de altura, sem barba e cabelos loiros ligeiramente compridos. Ele tinha um rosto jocoso e um leve sorriso. Quem é você? Noah perguntou. Sou o vice-capitão dos guardas do círculo externo, William Chali. Estou aqui por ordem do capitão dos guardas.
Queremos recrutá-lo e treiná-lo antes que você faça alguma bagunça. Noah ficou um pouco sem palavras quando ouviu William. Após um momento de reflexão, ele perguntou: que tipo de bagunça eu poderia fazer? Alguns guardas voluntariamente me deram algumas dicas sobre como eu deveria treinar. Ele colocou o sorriso mais amável que conseguiu. Afinal, ele ainda estava em um corpo de 10 anos de idade. Chega de bobagem. Nós sabemos que você aprendeu a técnica do pulso da cobra e que simulou a sua derrota na partida contra o Mickey. Além disso, você realmente quer continuar enganando os soldados por alguma técnica de merda, como a técnica rotação do fogo e gelo. Isso é apenas uma imitação de uma técnica de cultivo. Noah passou de assustado ao saber que seu disfarce era tão facilmente descoberto, a desanimado, quando ouviu que a técnica mais completa que aprendeu era considerada uma imitação. Olhando para o homem sorridente à sua frente, ele finalmente fez a única pergunta que importava em sua mente: você me fará um cultivador capaz de lutar contra dragões? William ficou um pouco espantado com a honestidade de tal pergunta. Ele olhou para Noah nos olhos e, sentindo sua determinação, ele escolheu responder com total honestidade. Ele suspirou um pouco e, suprimindo seu sorriso, disse: o caminho do cultivo é um caminho pessoal. Pessoas com as melhores técnicas podem não atingir o nível do patriarca em toda a sua vida, enquanto pessoas com apenas uma técnica simples de respiração pode dividir o céu em dois. Não vou esconder de você, não posso lhe ensinar as melhores técnicas que a família Balvan possui, mas certamente o colocarei no caminho do cultivo. Honestamente, essa é a melhor aposta que você será convidado a fazer. Considere a sua posição. Então, o que? Eu aceito. Antes que ele pudesse terminar seu discurso, William foi interrompido por Noah. Olhando para ele, agora podia ver que parte da honestidade que tinha antes desapareceu, substituída por determinação e olhos calculistas. Que garoto assustador! Não posso baixar minha guarda nem por um segundo. Recolocando seu sorriso, William disse alegremente: então, a partir de agora, você deve me chamar de mestre. Capítulo 7. No dia seguinte, ao ter aceitado William como seu mestre, Noah madrugou para ir ao prédio dos guardas, conforme as instruções de William. Na manhã anterior, ele explicou a situação à sua mãe, e vendo os novos hematomas no corpo dela, não pôde deixar de se sentir triste. Ele entrou no prédio, indo diretamente ao primeiro andar. Aparentemente, os homens que guardavam as escadas foram informados de sua chegada e o deixou passar sem problemas. Antes de ele colocar o pé no último degrau, ouviu a voz de William no final do corredor. Você madrugou. Vendo a enorme figura que agora é seu mestre vestido em uma roupa de ginástica branca, ele sentiu um pouco de nervosismo. Ele colocou uma expressão séria e fez uma leve reverência com o punho esquerdo na mão direita. Estou ansioso para aprender, mestre. William nem sequer olhou para ele e gesticulou para segui-lo. Eles entraram numa sala espaçosa, com armas nas paredes e alguns bonecos de madeira espalhados ao redor. Segurando outro bocejo, William apontou para o chão e disse: sente-se, eu não sou muito bom de manhã. Então eu quero explicar tudo apenas uma vez, aí você pode me fazer perguntas. Noah quase que imediatamente sentou de pernas cruzadas, anseio claramente visível em seus olhos. William organizou um pouco seus pensamos e então começou a explicar com uma expressão séria. Primeiro, quero ter certeza que você entendeu a razão pela qual o capitão escolheu deixar você entrar na guarda. Não podemos ter pessoas enganando os homens por suas técnicas ganhas merecidamente, especialmente por uma criança com sua posição. Pesando os prós e contras da situação, decidimos que era melhor usar a sua cobiça para as nossas necessidades, ao invés de punir você. Então se lembre de agradecer ao capitão por permitir que você mantivesse suas mãos quando o vir. Uma gota de suor frio escorreu nas costas de Noah. Ele finalmente percebeu o quão precipitado ele foi. A fachada de criança não funciona contra as pessoas poderosas. Talvez seja mais correto dizer que eles não se importam se sou uma criança. Segundo, não vamos te dar nada. Um guarda tem que juntar méritos para obter recompensas, e com você não será diferente.
Mas como você é meu discípulo, te darei algo para começar. Considere isso como um empréstimo que você pagará sendo um guarda. Você entendeu? Você terá que derramar sangue por sua família para conquistar o que deseja. William olhou para os olhos de Noah com a intenção de sondá-lo. Sua situação não era exatamente um segredo, por isso era razoável questionar sua vontade de proteger a família Balvan. Eu sei o que ele quer dizer. Como sou um bastardo, ele teme que eu possa ter acumulado ódio contra os Balvan e use os guardas como meio de me fortalecer para obter vingança. Ele não está errado, mas ele não chegou nem perto de adivinhar os meus motivos. Parecendo dividido e pensativo, Noah abaixou a cabeça apenas para levantá-la com uma expressão ainda mais decidida, quando respondeu: Este discípulo entende. William o encarou, tentando decifrar sua expressão. Se ele está mentindo, ele com certeza é bom nisso. Logo ele desistiu de entender a criança à sua frente e continuou sua explicação. Então está resolvido. Agora, você é o membro mais jovem que os guardas da família Balvan já tiveram. Nossas obrigações consistem principalmente em resolver problemas com bandidos e bestas mágicas no território da família Balvan, uma vez que é dever das tropas do Círculo Interno proteger os membros da família. Explicarei mais sobre as missões depois. Agora preste atenção. Estou começando com a parte pela qual você quase perdeu as mãos. Desnecessário dizer que a atenção de Noah disparou. Você leu o sistema Yin-Yang, então posso pular essa parte sobre a mana e os elementos. O cultivo humano pode ser dividido em 3 centros de poder: Dantian, corpo e mar de consciência, que são profundamente conectados entre si. O Dantian está localizado em seu abdômen inferior e ele é normalmente formado aos 15 anos. É o lugar onde os cultivadores acumulam a mana e, uma vez acumulada, consequentemente nutrirá o corpo e a mente. O corpo é a carapaça de um cultivador. Ele pode ser nutrido inundando-o com mana e quanto mais forte for, mais estável será seu Dantian e mente. Você já começou a nutri-lo com a técnica de rotação do fogo e gelo. O mar de consciência está no centro de seu cérebro. É o lugar onde a sua energia mental é produzida e acumulada. Expandir o seu mar de consciência não somente lhe dará mais espaço para guardar energia mental e aumentar a sua produção, como também aguçará seus sentidos e acelerará seus pensamentos. Dizem que, em um certo nível, você pode até começar a prever perigos iminentes. Agora você pode começar a sua primeira rodada de perguntas. Noah fechou os olhos e repetiu em sua mente o que o seu mestre disse a fim de memorizá-lo. Depois de verificar os fragmentos de informação algumas vezes, encontrou 2 coisas que ele estava com dúvidas. Mestre, eu tenho 2 perguntas. Você não tinha dito que a técnica de rotação do fogo e gelo é apenas uma imitação das técnicas de cultivo? Se o Dantian é formado aos 15 anos, significa que não posso cultivar pelos próximos 5 anos. A resposta de William foi imediata, pois ele havia previsto as prováveis dúvidas que seu discípulo teria um momento antes. Os métodos reais de nutrição corporal usam a mana no Dantian para inundar o corpo e nutri-lo. Já a técnica de rotação do fogo e gelo é apenas um processo para forçadamente guardar mana no corpo, que será naturalmente usado para nutri-lo. A diferença está na quantidade de mana usada, além do fato que a técnica que você pratica somente pode acumular 1/10 do que o método usando o Dantian pode atingir. Ademais, você pode claramente sentir que esta técnica está vinculada ao limite físico do corpo, enquanto que uma técnica real de nutrição corporal permite romper esse limite. Quanto à outra pergunta, sim, a idade habitual na qual um humano forma completamente seu Dantian é aos 15 anos. Contudo, como eu te disse, os 3 centros de poder estão profundamente conectados. Provavelmente você já acelerou o processo de criação do Dantian por praticar a técnica de rotação do fogo e gelo. Quem sabe você já ganhou alguns meses de progresso. Ouvindo isso, os olhos de Noah brilharam. Isso significa que eu posso acelerar o processo ao treinar os 2 outros centros de poder. Espera, algo é estranho.
Não significa que quando alguém treina todos os 3 centros de poder, ao mesmo tempo o seu crescimento será vertiginoso? Com uma expressão confusa e sobrancelhas franzidas, ele olhou para o seu mestre e estava prestes a fazer mais perguntas quando foi interrompido. Você entenderá melhor quando começar seu cultivo. Cultivar é naturalmente um ato de desafio contra o céu e a terra, uma vez que tomamos o seu poder e o tornamos nosso. Então, o processo é extremamente longo e doloroso. Logo, uma vez que os 3 centros de poder são conectados, é verdade que o fortalecimento de um afetará os outros 2, como também é verdade que se negligenciar um, tornará lento o crescimento dos outros 2. Mas, como eu disse, você entenderá melhor quando entrar no caminho do cultivo. William então sentou no chão e tirou um monte de páginas de sua roupa. Te darei uma técnica de treinamento para o mar de consciência e deixarei que você escolha uma técnica marcial e de nutrição corporal que não precise do Dantian daquelas que selecionei para você. Essas páginas são somente descrições gerais das técnicas, então se aproxime e leia-as com atenção. Lembre-se de escolher aquelas que estão de acordo com a sua personalidade e necessidade. Antes que ele pudesse colocar as páginas no chão, Noah já estava sentado de joelhos à sua frente. Esse puto nem sequer correu tão rápido quando estava fugindo de mim. Soltando um suspiro suave, William acrescentou: Note que você terá que mudar a técnica de nutrição corporal uma vez que forme seu Dantian, e que as técnicas marciais usam a mana para manifestar o seu verdadeiro poder. Então, por enquanto, você está limitado ao que pode acumular em seu corpo. Após o último aviso, ele colocou as páginas no chão, com a nutrição corporal à direita e as técnicas marciais na esquerda, observando com um ligeiro sorriso seu discípulo lendo-as com olhos fervorosos. Parecia que ele poderia devorá-las com apenas um olhar. Ele com certeza tem a ânsia de um cultivador. Me pergunto o quão longe ele chegará. Capítulo 8. Noah escolheu primeiro organizar as páginas à esquerda, as que continham as técnicas marciais. 5 páginas. Estilo da espada Balvan. Estilo de espada de 2 mãos criado pela família Balvan. Equilíbrio entre o ataque e defesa. Perfeito para soldados. A mana capacitará a força do ataque, capaz de esmigalhar rochas. Rank 1. Estilo de sabre fantasma. Um estilo de sabre de uma mão, feito de movimentos peculiares difíceis de se defender, bom ataque e defesa fraca. A mana pode fazer que qualquer parte do corpo desapareça, a fim de pegar seus inimigos despreparados. Rank 2. Espada fluida. Um estilo de espada de 2 mãos, focada em desviar os ataques de seus adversários e contra-atacar no momento certo. Excelente defesa. A mana pode criar um escudo de ar por um período de tempo. Rank 2. Estilo de sabre duplo. Um estilo de sabre de uma mão brandindo 2 sabres, um em cada mão, focado na velocidade, pode defender e atacar ao mesmo tempo. A mana reforçará a habilidade de perfuração dos sabres, permitindo-lhe cortar sem a necessidade de tocar a lâmina. Rank 2. Estilo palma de ferro. Um estilo desarmado que usa as mãos como arma, excelente ataque e flexibilidade para atacar. A mana endurecerá as mãos do usuário, fazendo-as capazes de bloquear espadas ou liberar uma onda de choque que fere os órgãos internos do adversário. O endurecimento das mãos pode ser permanente com treinamento. Rank 2. Noah ficou seriamente pensativo. Mestre, por que há um rank ao lado das técnicas? Como se esperasse a pergunta, William seriamente explicou. O rank representa o potencial da técnica ao usar mana. Isso basicamente define o quão forte seu efeito e destrutividade podem ser. Existe um rank para cada técnica, mágica e até para cultivadores. Mas explicarei a parte dos cultivadores uma vez que seu Dantian é formado. Noah começou a refletir novamente, olhando para as páginas em suas mãos. Acho que já posso rejeitar o estilo da espada Balvan, já que é rank 1. O estilo da palma de ferro parece legal, especialmente por endurecê-la permanentemente, mas me familiarizei muito com o sabre nesses anos. Então, devo ficar com ele. Falando isso,
Somente 2 páginas ficaram em suas mãos. O estilo de sabre fantasma deve ser o estilo que originou o pulso da serpente. Então é realmente vantajoso aprendê-lo, mas parece como uma técnica de assassinato contra homens. Um dragão cairá nesse truque de invisibilidade? Assim, apenas uma página ficou nas mãos de Noah. Escolho o estilo de sabre duplo como técnica marcial. William sorriu feliz e falou em concordância. Boa escolha. Uma vez que você precisa brandir 2 sabres, será um pouco difícil no começo, mas logo você vai entender que esse é um estilo adequado a qualquer situação. Noah voltou a sua atenção para as técnicas de nutrição corporal. Ele não percebeu que o sorriso de William tinha desaparecido, sendo substituído por uma expressão preocupada. Talvez eu tenha expectativas elevadas das técnicas que não precisam de um dantian. Cada técnica parece similar à rotação do fogo e gelo. Elas só adicionam alguma peculiaridade, como mais força ou velocidade. Ao menos elas são todas do rank 2, então elas devem ser melhores que a minha técnica atual. Ele estava quase pronto para escolher uma técnica de nutrição corporal que poderia aumentar sua velocidade, quando ele chegou na última página. Rank 3. A preocupação no rosto de William aumentou quando ele encarou com olhos suplicantes a criança à sua frente. Por favor, não escolha essa. Isso não é uma técnica, mas pura tortura. Ele não queria colocar essa técnica junto das outras para a escolha de Noah, mas seu capitão pensava diferente. Então, ele não teve escolha. William, temos que respeitar a ambição dele. Se ele entra na guarda e descobre que escondemos essa técnica dele, ele pode perder a confiança em nós e se rebelar. Essas foram as palavras que seu capitão disse a ele no dia anterior. Ainda assim, não acho que uma criança possa entender o tipo de dor que estamos falando aqui. Enquanto William estava perdido em preocupação e pensamentos, Noah estava lendo ceticamente a técnica de rank 3 em suas mãos. Forjamento dos 7 infernos, o ápice da nutrição corporal que não precisa do dantian. Ela equivale à técnica que requer um dantian em termos de poder. Assim, se o usuário sobreviver ao tratamento, ele obterá um corpo de rank 3 capaz de bloquear técnicas marciais de rank 1 e feitiços mágicos de rank 0, quase sem sofrer danos. Ademais, como é um corpo moldado pela mana, terá uma sintonia melhor com ela, acelerando a sua recuperação e manuseio. O tratamento consiste em destruir um número fixo de pontos de acupuntura em um lugar específico, a fim de criar um vórtice de absorção que forçará a respiração do céu e da terra a entrar no corpo e reconstruir os pontos de acupuntura. Então, o usuário deve descansar e deixar que os novos pontos de acupuntura se adaptem e nutram o corpo por um período de tempo. Então ele precisa repetir o tratamento 6 vezes. Aviso: extremamente perigoso, o usuário não deve perder a consciência durante o processo, a fim de manipular a mana. Caso contrário, pode ocorrer um erro no processo de reconstrução, causando paralisia permanente ou morte. Aviso extremamente doloroso. Erguendo a cabeça, Noah finalmente notou a expressão preocupada de seu mestre. Mestre, acho que a fim de escolher corretamente, tenho que entender melhor a diferença dos ranks entre as diferentes técnicas. William tentou esconder sua preocupação com um leve sorriso e falou: certo, tente ver dessa maneira, quanto mais variáveis você adicionar em um ataque, mais poderoso será. O mais frágil entre todos é o corpo, que consiste apenas em fortalecimento, como reforçar uma parede. Então vem a técnica marcial, que é uma mistura do corpo e mana. Então, é claro que seu poder será 1,5 vezes maior que o corpo simples. No final, há os feitiços mágicos, os quais usam um elemento específico da mana que você acumula no dantian e mistura com a energia mental para criar feitiços. Então eles serão mais poderosos e destrutivos. Geralmente falando, o rank mais alto de um cultivador é o corpo, enquanto o nível de seu cultivo, dantian, e energia mental, mar de consciência, é muito similar. Por agora, apenas considere o nível do dantian como uma espécie de combustível. Quanto mais alto seu nível for, ao usar as técnicas marciais e feitiços mais forte, seus efeitos serão.
Noah voltou a olhar para as páginas em suas mãos. As vantagens dessa técnica são incríveis, só não sei se vale a pena correr o risco. Quanto tempo leva para alguém com um Dantian obter um corpo de rank 3 da maneira tradicional? William hesitou um pouco antes de responder, e simplesmente escolheu dizer a verdade. Se desde o início alguém treina a técnica corporal de rank 3, sem usar as técnicas de rank 1 e 2, levará entre 5 e 15 anos. Qual é o nível do meu corpo no momento? Enquanto treino com uma técnica tradicional de rank 2, quanto tempo levará para obter um corpo de rank 3, uma vez que eu tenha um Dantian? E quanto tempo demora com esta técnica corporal de rank 3? Uma tempestade de perguntas saiu da boca de Noah. Se ele tivesse que pôr em risco sua vida, ele queria estar certo que os benefícios eram muito superiores aos riscos. No momento, seu corpo está abaixo da metade do rank 1. Já que o seu corpo continua crescendo e você treinou com uma técnica que não precisa de Dantian, os resultados serão menores se comparados aos benefícios proporcionados pelas técnicas do mesmo rank que precisam do Dantian. O mesmo vale para as técnicas de rank 2 abaixo de você. Se você começar a treinar em uma agora, quando você formar o seu Dantian, você terá um corpo de rank 1,5, digamos assim. Você provavelmente alcançará o rank 3 de 5 a 9 anos. Se você usar a técnica de tortura, você pode levar de 3 a 5 anos para completar esse processo. Noah estava um pouco perplexo. O método tradicional parecia muito lento. Ele estava confiante de que, com seu cronograma rigoroso, ele poderia cultivar um corpo de rank 3 no menor tempo possível, gastando cerca de 4 a 5 anos a mais, mas também evitando um risco extremo de morte. Ele estava prestes a rejeitar a ideia de treinar na técnica dos 7 infernos, quando ele olhou para os olhos do seu mestre, que pareciam cheios de pena. Então ele pensou em algo e perguntou com um sorriso amargo: quão difícil é obter uma técnica tradicional de nutrição corporal de rank 3? Desta vez, William sentiu vergonha por ter sido exposto. Ele abaixou a cabeça um pouco para recuperar sua compostura e então disse com uma voz gentil: você deve entrar no círculo interno para solicitá-la. Ainda sorrindo amargamente, Noah entregou a página para o seu mestre. Então, escolho a técnica de forjamento dos 7 infernos. Capítulo 9. O medo de William se tornou realidade, e ele não pôde deixar de se sentir triste. Após um momento de reflexão, ele se endireitou e andou pela sala. Então, ele começou a falar: aceito a sua decisão e te ajudarei a treinar nesta técnica, mas eu tenho algumas condições. Primeiro, quero que você treine sua energia mental por 6 meses, e se depois desse período eu não considerá-lo preparado, não vou permitir que você comece o tratamento. A segunda condição: você terá que treinar o estilo do sabre duplo comigo. Você aceita? Noah o encarou um pouco confuso e respondeu calmamente: posso saber o motivo por trás dessas condições? William parou de andar e respondeu: para suportar esse tipo de dor e permanecer capaz de manipular a mana, você precisará de uma mente muito mais forte do que a de um homem comum. Se você treinar o seu mar de consciência por algum tempo, aumentará as chances de sobreviver ao tratamento. Já a segunda condição: vou torturar uma criança, e não me sinto realmente bem com isso. No mínimo, vou desabafar um pouco treinando você, e você pode até mesmo aumentar a sua tolerância à dor durante o processo. Noah ficou um pouco surpreso com essa resposta, especialmente sobre a última parte. Mestre, você não precisa se forçar a fazer o meu tratamento se você não quiser. Ninguém do círculo interno vai te ajudar a fazer isso, e apenas eu e o capitão do círculo externo podemos usar a mana habilmente o suficiente. Contudo, a minha precisão no uso da mana é de longe a melhor, então sou o melhor candidato para ajudá-lo. Noah ficou pensativo. Embora ele tenha tentado me enganar antes, ele não é mau caráter. Bem, é confiar nele ou voltar a enganar os guardas, então não tenho muita escolha. Aceito, disse Noah no final. Maravilhoso, respondeu William. Depois ele pegou outro pedaço de papel que estava dobrado no bolso de sua calça. Ele entregou-o para Noah
e depois começou a explicar novamente. Nesta página está escrita uma runa chamada Kezir, a qual foi obtida das espécies de bestas mágicas. Dizem que essas bestas tinham uma energia mental tão poderosa que elas poderiam comprimir um homem adulto em uma almôndega de carne com um simples pensamento. Elas eram semelhantes aos gorilas e cada uma delas tinha um tipo diferente de números dessas runas incorporadas nas costas. Quanto mais runas tivessem, mais poderosa a energia mental era. Quando os humanos descobriram que podiam usar essas runas para fortalecerem sua energia mental, um grande extermínio começou, e das espécies Kezir, apenas as runas permanecem agora. O método para treinar a energia mental é o resultado de anos de experimentos nessas runas. Hoje em dia, há 3 conjuntos, cada um contendo 3 runas, sendo no total 9 runas. William hesitou um pouco. Depois apontou para a página dobrada nas mãos de Noah. Essa que te dei é a primeira runa do primeiro conjunto. Quando você a ler, sentirá uma dor terrível no centro do cérebro, que é causada pela sua primeira interação com o mar de consciência. Na verdade, existe um método indolor para interagir pela primeira vez com o mar de consciência, mas levará uma semana, e conhecendo o tipo de masoquista que você é, descobri que esse método é mais adequado para você. Vá em frente e tente ler a runa, depois que a dor começar. Se concentre nela para entrar no seu mar de consciência. Noah sorriu um pouco ao ser chamado de masoquista. Ele estava apenas ansioso para ficar mais forte. Não era o mesmo para todo mundo. Ele lentamente desdobrou a página em suas mãos, até que um fio de tinta ficou visível. Imediatamente ele sentiu como se sua cabeça fosse explodir. Ele gemeu, aguentando a dor, e tapando novamente a runa, se concentrou na origem da dor. Ele sentiu que estava em outro mundo. A sensação de estar no chão desapareceu e não havia cheiro. Somente o som constante de ondas do mar estava presente. Ele abriu os olhos, examinando os arredores. Ele estava sentado de pernas cruzadas no ar, sua figura meio transparente. Acima dele havia escuridão, separado dele por uma barreira esférica. Abaixo dela, havia um mar azul, com pequenas ondas na superfície. Depois de alguns segundos de perplexidade, ele se viu de volta na sala com o William o encarando. Parecia que apenas um momento havia passado. «Mestre, você pode explicar?» perguntou Noah, completamente perplexo por essa experiência extracorpórea. «Você acabou de ver seu mar de consciência. O considere uma dimensão pessoal, onde seus pensamentos, emoções e energia mental estão armazenados. Quanto maior for essa dimensão, mais influência terá no mundo real. A água dentro representa sua capacidade de pensar. Então, seja cuidadoso quando treinar sua energia mental ou conjurar feitiços, porque isso esgota a água. E uma vez que acabe, sua capacidade de pensar será muito afetada até o mar de consciência ser reabastecido. Você pode até mesmo desmaiar nessa situação, e se isso acontecer com muita frequência, você pode até danificar a sua esfera. Uma vez que a esfera quebrar, sua mente entrará em colapso, e você será apenas um corpo vivo, sem desejo ou pensamento. William estava falando realmente sério naquele momento. Era difícil imaginar quanto homens haviam destruído suas esferas, tentando empurrar seus limites, ou se esforçando demais. O método de treinamento de energia mental é muito simples. Só memorize a runa. Você saberá que memorizou uma vez que a runa apareça dentro do mar de consciência, como ela aparecia na pele das espécies Kezir, e ao olhar para ela, não causará mais esgotamento da sua energia mental. Quando você fizer isto, você pode ser considerado um mago de rank 1, e depois de confirmar sua aptidão elementar, você pode aprender seu primeiro feitiço. Os ranks de magos são de 1 a 9, tendo como base o número de runas Kezir em seu mar de consciência, tendo um título auxiliar baseado em seus ranks. Para os ranks 1, 2 e 3, Mago Aprendiz, 4, 5 e 6, Mago Mediano, 7, 8 e 9, Mago Superior. Basicamente, cada família rica tem um conjunto das 3 primeiras runas. A família Balvan deve ter as 5 primeiras, enquanto que para as mais elevadas, 6, 7, 8, 9, somente a família Shosti,
ou famílias semelhantes de alta nobreza podem tê-las. Chega de explicações por agora, volte para sua casa e comece a praticar a primeira runa. Vou mandar as formas e descrições do estilo do sabre duplo para o seu alojamento, incluindo outro sabre. Te verei novamente em uma semana para checar o seu progresso em ambos. Lembre-se de não esgotar a sua energia mental. Capítulo 10. Em seu quarto, Noah encarava fixamente a runa Kaiser em suas mãos. O processo parecia difícil, enquanto gotas de suor escorriam de sua testa e seus olhos tentavam se fechar. Isso é difícil pra caralho. Continue, continue, olhos malditos, fiquem abertos. Noah estava completamente concentrado em seu cultivo e ignorou tudo ao seu redor. Com o passar do tempo, suas mãos começaram a tremer e seus olhos ficaram vermelhos, injetados de sangue. Dentro de seu mar de consciência, ondas surgiam do centro da esfera, onde a figura do Noah meia transparente ficava com olhos fechados, com o senho franzido profundamente. As ondas colidiam com as bordas da esfera, ampliando sua circunferência em alguns milímetros todas as vezes. Enquanto esse processo continuava, o nível do mar reduzia, e agora já estava cobrindo menos de 1/4 da esfera. Noah abruptamente dobrou o papel, contendo a runa, e soltou um longo suspiro, enquanto deitava no chão com os braços abertos. Sinto que a minha cabeça está prestes a explodir. Minha visão parece embaçada, e até pensar aumenta a dor. Assustador. Esse tipo de treinamento é assustador. E me sinto sonolento também. Algumas batidas soaram na porta do seu quarto. Noah xingou interiormente, só para sentir mais dor que o fez xingar novamente. Ele se levantou, enquanto se apoiava primeiro no chão e depois nas paredes, até abrir a porta. A figura de Lily apareceu do outro lado da porta, carregando 2 livros antigos e uma caixa, com um rosto radiante. Alguns guardas trouxeram esta caixa para o prédio. Eles disseram que o vice-capitão enviou o... Ela parou no meio da frase, ao ver o estado em que seu filho estava. Ele parecia incrivelmente cansado. Seu rosto estava pálido e seus olhos estavam semicerrados e completamente vermelhos. Ela percebeu como ele estava se apoiando na porta para se manter em pé. Ela rapidamente se aproximou dele, o apoiando. Ela então se moveu na direção da cama, gritando: "O que aconteceu com você? Foi o William, né? Ou são os guardas? Vou falar com o capitão agora. Vou..." Antes que ela pudesse terminar de falar, Noah saltou da borda da cama e levantou a mão para fazê-la parar de gritar. Sua cabeça doía tremendamente, mas ele se forçou a falar porque sentia a necessidade de se explicar. "Mãe, não se preocupe. É apenas um treinamento especial que me fará capaz de conjurar magia um dia. Exagerei um pouco porque essa é a minha primeira vez, mas vou me sentir melhor depois de dormir um pouco. Não se preocupe. Os guardas são legais comigo. Eles não fazem nada contra a minha vontade." Lily não falou mais e olhou para o filho. Pegando em seus cabelos pretos e olhando aqueles olhos azuis gelados, ela se sentiu emotiva pelo quão Noah se parecia com ela. Ela então se sentou ao lado dele e o abraçou, enquanto acariciava a cabeça dele. "Meu filho é tão teimoso. Sua precocidade é superada apenas pela sua determinação." Olhando a criança em seu abraço, ela observou como eram cuidadosamente definidos seus músculos e o grande número de calos em suas mãos. Um pouco de orgulho por ter um filho tão dedicado a inundou. Assim ela saiu do seu abraço, colocando-o em sua frente, suas mãos presas em seus ombros. "Tudo bem, não farei nada, mas você deve me prometer que vai ser mais cuidadoso. Não quero mais ver você nesse estado lamentável. E não trabalhe tão duro. Lembre-se que o descanso também faz parte do processo de treinamento. E não se atreva mais a pular o almoço. Caso contrário, haverá consequências. Você me entende, rapazinho?" Noah sentiu-se extremamente emotivo ao ouvir essas palavras, mas seu foco estava em outro lugar. 1, 2. E isso é só até onde posso ver. Ele estava contando os novos sinais de violência no corpo de sua mãe. Esse era um hábito que ele adquiriu desde que viu o primeiro sinal aparecer em Lily. Foi aproximadamente no momento em que ele solicitou um professor. "Tudo bem, mãe, eu prometo que serei cuidadoso", disse Noah, forçando um sorriso.
Lily olhou para ele por outro momento e depois se levantou, deixando os livros e a caixa que estava carregando na cama. Tenho que ir agora. Pedirei aos servos que lhe tragam muita comida. Sempre se lembre que sua saúde é a coisa mais importante. Enquanto você estiver vivo, poderá fazer qualquer coisa. Ela então beijou Noah na testa e, depois de dar uma última olhada nele, saiu do quarto. Noah continuou olhando na direção em que sua mãe saiu, seu sorriso desaparecendo e seus olhos vermelhos adquirindo uma frieza que ele raramente mostrava aos outros. 324 hematomas visíveis até agora. Papai está aumentando sua quota. Ele só via Reese entrando e saindo do quarto de Lily aleatoriamente, nenhuma vez prestando atenção ao seu filho. Parece que só posso cultivar a energia mental à noite. Ou minha mãe pode ver os efeitos colaterais, não quero preocupá-la. Como a frieza o envolveu, a dor de cabeça continuava, mas ele a ignorou. Gastei por volta de 4 horas no mar de consciência. Provavelmente posso ficar por mais tempo nele, se me forçar. Só preciso entender a taxa de recuperação com uma noite de sono. Ele olhou pela janela e viu que ainda era provavelmente 17, 18 horas. Então, ele mudou sua atenção para os livros ao seu lado. É estilo do Sabre Duplo e Forjamento dos 7 Infernos. Aparentemente, meu mestre quer que eu me acostume ao tratamento, mesmo que ele deteste muito. Ele primeiro pegou o livro sobre o estilo de sabre e começou a lê-lo, ignorando a dor que causava a sua cabeça. É de fato uma técnica marcial completa, e o uso de mana parece um pouco mais fácil do que a técnica do pulso da cobra. A fim de ativar o verdadeiro poder da técnica marcial, era necessário mover a mana de acordo com um padrão e ritmo específico, e, em seguida, tinha que sincronizar seu manuseio com o movimento correto do corpo. Na verdade, não posso treiná-lo agora, uma vez que isso pode fazer mais mal do que bem, mas amanhã de manhã definitivamente começarei a praticar. Ele fechou o livro e abriu a caixa. Um sabre curto estava dentro. A qualidade dele parecia superar a do sabre que ele roubou do pátio de treinamento. Que bom sabre! William está realmente levando essa coisa de mestre a sério. Então, ele deu uma olhada no livro que contém a técnica de forjamento dos 7 infernos. Nesse ínterim, uma abundante refeição chegou, composta de arroz e carne de frango. Noah leu as informações do livro enquanto comia. Um pouco de náusea surgiu de seu estômago devido à forte dor de cabeça, mas ele se forçou a comer de qualquer maneira. O médico louco se juntou e criou ao menos 12 seitas para fazer seus experimentos em técnicas de nutrição corporal. As seitas eram responsáveis em providenciar crianças com idade inferior aos 13 anos, a fim dele fazer os experimentos neles. No final do processo, a técnica de forjamento dos 7 infernos fora criada, mas a taxa de mortalidade só foi reduzida de 99% para 85%. Sem considerar as sequelas que o tratamento causou nas amostras. Noah parou sua leitura ao ver que a noite havia chegado. Ele se sentia profundamente exausto. Vou dormir. Amanhã começarei o treinamento com o sabre duplo e provavelmente cultivarei a energia mental no final da tarde. Me pergunto se amanhã verei algumas mudanças em relação ao cultivo de hoje. Pensando nisso, ele colocou os livros ao lado da cama e o sabre na caixa e foi dormir.